Visite o nosso site tvcidade.org, mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és.
Graça e paz, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Eu te convido a abrir, ou você que vai ligar, hoje nós temos tanto Bíblia ainda em papel, como também temos Bíblias nos computadores, online. Você abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Neemias capítulo 13, a partir do versículo 4 a 11. Versículo 4 do capítulo 13 começa e diz assim: antes disso, o sacerdote Eliasibe, como chefe da câmara da casa do nosso Deus, havia se apresentado com Tobias. Ele lhe proporcionara um aposento espaçoso, no qual antes guardava as ofertas, o incenso, os utensílios, o dízimo do grão, do vinho, do azeite, que mandaram dar aos levitas, aos cantores, aos porteiros, e a oferta dos sacerdotes. Quando acontecia isso, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ao rei e, ao cabo de alguns dias, pedi licença ao rei para tornar a Jerusalém. E então soube do mal que fizera Eliasibe por consideração a Tobias, facilitando-lhe o aposento nos átrios da casa de Deus. E doeu-me grandemente, e lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara, e disse que limpasse as câmaras, e fiz tornar para lá os utensílios da casa de Deus e as ofertas e o incenso. Encontrei também que as porções para os levitas não lhe foram dadas, e os levitas e os cantores que faziam serviço haviam partido cada um para a sua terra. Então repreendi os oficiais e disse: porque a casa de Deus está abandonada, eu os reuni e os restabeleci as suas funções. Amém e amém, glória a Deus. Querido, quando Deus nos chamou, Deus também falou que no mundo nós teríamos provações, dificuldades, mas o Senhor disse assim: fique calmo, tenha bom ânimo, porque eu venci. E se você está comigo, você não é só vencedor. Ele diz: você já é mais do que vencedor. O que é ser mais do que vencedor, querido? Vencedor é um negócio. Presta atenção, o que é ser? Não perguntei quem quer ser, o que é ser mais do que vencedor? Vencedor é uma pessoa que entra, vamos pensar aqui, numa corrida, né? Seja ela uma corrida de velocidade, seja uma corrida de um espaço maior. E aí a pessoa entra e corre, mas só é conhecido vencedor apenas só o que chegou em primeiro lugar. Mas a Bíblia diz que mais do que vencedor não é somente quem chegou em primeiro lugar, mas é todos os que chegaram, e mais ainda, porque ele está falando de mais do que vencedor. É alguém, querido, que Deus está dizendo a meu respeito, a seu respeito, que não é simplesmente uma vitória, porque muitas pessoas têm vitória nas suas vidas. Eu consegui uma promoção, eu consegui um novo emprego, eu consegui atingir uma etapa melhor na minha vida. Isso não é ser mais do que vencedor, isto é ser vencedor. Mas Deus está falando, querido, a meu respeito, que embora todas as circunstâncias que eu passe, todas as adversidades que eu passe, tudo que esteja até dizendo não contra a minha vida, ainda assim o Senhor está dizendo: se você confia em mim, se você só por confiar em mim, você não é apenas vencedor, você já é mais do que vencedor. Agora você está entendendo o que é ser mais do que vencedor? Não é negar que existe dificuldade, é que existe dificuldade, mas a dificuldade não pode me parar, a dificuldade não pode mandar na minha vida, a dificuldade não pode dizer cale a boca e não fale, porque você está preso em mim. Mas está dizendo que eu sou mais do que vencedor, que embora eu tenha dificuldade e eu não negue elas, mas eu confio que o Senhor já me deu vitória, portanto eu já sou mais do que vencedor. Quantos são mais do que vencedores aqui? O capítulo 13, versículo de 4 a 11, que você acabou de ler comigo, ele já é a finalização de todo um contexto. Eu quero nessa noite tratar com vocês algo importante
da parte do Pai eterno. Quando eu trato desse último texto aqui, falando no livro de Neemias, existem alguns personagens que são falados aqui. Um deles é o próprio Neemias, outro é o rei Artaxerxes, um outro é chamado Tobias, e um outro é o sacerdote Eliasibe. Nós vemos aqui 4 personagens num contexto de toda uma cidade. O capítulo 1 do livro de Neemias começa falando de um problema, de uma situação, uma adversidade. Fala de calamidade, fala de destruição, fala de uma cidade completamente arruinada e destruída. E não só destruída moral, não só destruída apenas a parte intelectual ou os moradores, mas destruído a cidade, os prédios da cidade. Parece que caiu uma bomba sobre aquela cidade e destruiu tudo. Se destrói, querido, casa, destrói pessoas, mata pessoas, isso quer dizer que é uma destruição em massa. Mas aparece no capítulo 2, ainda no capítulo 1, mas precisamente no capítulo 2, agora agindo, homem chamado Neemias. Primeira atitude de Neemias: orar. Nunca se deve tomar qualquer atitude, querido, sem antes consultar o coração de Deus. Nunca. Primeiro temos que consultar o coração do Senhor. Deus, o meu coração deseja isso, mas o meu coração tem que estar ligado ao teu para que funcione as coisas. Então ele começa a orar, e a Bíblia diz que ele ora, ele chora, ele jejua na presença do Senhor. Em seguida ele toma atitude, ele se levanta e ele começa uma empreitada na vida dele. Ele vai até o lugar de dificuldade, até o lugar de destruição, e ele começa a caminhar por toda a área. Ele faz uma visualização, ele faz um mapa de todo o território. Em seguida ele começa a tratar com quem tem o mesmo pensamento com ele, para que possa unir. Porque se eu for tratar com alguém, querido, que não quer ter o mesmo pensamento que eu, não tem nenhum vínculo de ligação com os propósitos de Deus que estão no meu coração, junto com ele, não dá. Então ele não chama qualquer um, mas ele começa a trabalhar com quem está direcionado agora a querer realmente construir algo na direção de Deus. Quando ele encontra e começa então a trabalhar com essas pessoas, e ele começa a reconstruir, 52 dias, eles levantam todos os muros daquela cidade, chamada Jerusalém. Mas em meio àquela construção, começam a vir inimigos, dificuldades, problemas, e começam as pessoas a zombarem, dizerem: o que vocês estão pensando que vão fazer? Você acha mesmo que com essa quantidade de pessoas você vai conseguir atingir alguma coisa? Você acha mesmo que essas pessoas que estão ao seu lado aí vão fazer alguma coisa? Então ele começa a querer trazer desestímulo, tentando numa área da nossa vida chamada emoções. Quem, querido, nunca foi desestimulado na vida por alguma coisa? Quem nunca ouviu uma palavra de alguém dizendo bem assim: o que você está fazendo não vai dar certo? Assim aconteceu com Neemias e todas aquelas pessoas que com ele começaram a levantar um grande trabalho. Mas Neemias não se abateu, Neemias não ficou paralisado por aquilo, mas Neemias começou a perceber quem era quem realmente ajudava e quem não ajudava. Depois que tudo é feito, tudo é construído, as coisas estão todas maravilhosas, aí aqueles que desestimularam começaram a chegar com Neemias e dizer: parabéns, poxa, você realmente fez alguma coisa maravilhosa, poxa, que legal. Na hora de trabalhar não quis, mas depois que ele construiu tudo, foram lá e começaram a bater. Você sabe aquelas amizades de batidinha na costa? Ei, amigo, não é amigo coisa nenhuma. E Neemias então disse assim: vocês não têm parte nem sorte neste trabalho. E Neemias foi taxativo e disse: não dá, vocês não ajudaram em nada, então vocês não receberão recompensa nenhuma. Só que Neemias viaja e vai embora. E quando Neemias está agora de volta a Jerusalém, depois de um tempo, depois de meses que ele volta, este mesmo homem foi um dos principais, chamado Tobias,
que na verdade tentou até derrubar todo o trabalho que Neemias havia feito, agora vai pedir auxílio. Só que Eliasibe, que era o sacerdote, que era parente dele, trouxe para dentro e retirou o lugar, que era um lugar onde se colocava ofertas, lugar onde se depositava porções, mantimento para o trabalho, para a casa do Senhor, para abençoar os levitas, para abençoar os sacerdotes. Estava ocupado agora. Neemias não está, ele entra sorrateiramente, porque eu quero dizer, querido, que o inimigo ele sempre entra disfarçadamente, sorrateiramente. Por isso a Bíblia diz que nós devemos estar com os olhos atentos, abertos. Nem tudo que parece é. E ele então entrou, e o sacerdote abriu, disse: esse lugar aqui realmente não, nós não estamos usando mais. Tá bom, então tu pode colocar a tua cama aqui, coloca o teu armário aqui, coloca a tua estante aqui, pode arrumar tuas coisas, fique à vontade. Quando Neemias retorna, que Neemias vai e começa agora a vasculhar todas as coisas, e ele chega naquele aposento, e quando ele abre, ele vê algumas coisas lá, sofá, cama, e ele diz: o que está acontecendo? Esse lugar aqui não é lugar para colocar esses objetos. Esse é um lugar onde nós recolhemos e nós entregamos, é um lugar de bênção. Este é o lugar que é a casa do Senhor, porque tudo que está construído pertence ao Senhor dentro desse lugar, assim como a minha casa e a sua casa pertencem ao Senhor, e não podemos colocar nada lá dentro da nossa casa que não adore a Deus. E quando aquele homem instala aqueles negócios lá dentro, e ele vai, quando ele chega, Neemias chega lá e ele pergunta: de quem são essas coisas? Possivelmente o sacerdote deve ter gaguejado um pouquinho e dito, tentando esconder, tentando minimizar. Mas Neemias então diz: de quem é isto? E ele diz: é de Tobias. Ele estava em grande dificuldade e eu acolhi aqui. Neemias então disse: retire tudo isso desse lugar. Porque se você permitir que o pecado, mas é uma coisinha tão simples, mas é alguma coisa que não vai fazer mal nenhum, deixar aí. Querido, com Deus não tem pequenas coisinhas, não tem pequeno pecado. Deus trata pecado como pecado. Deus não trata pecadinho, meio pecado, pecado um pouquinho maior, pecado mais um pouquinho ainda e pecadão. Deus trabalha com: se isto está fora, isto não serve. E qual é o meu padrão, querido? Quando eu olho para o Senhor, Ele é o meu padrão. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, diz que a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Há uma luta, há uma guerra entre a carne e o Espírito, porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que a carne está dizendo. A carne está querendo direcionar, a carne está impulsionada, a carne começa, ela é latente. A nossa carne, que ela é latente, ela briga com o Espírito. Às vezes você está lendo a Bíblia, de repente você está animado para ler a Bíblia, quando você mal se detém, você lê 1, 2 versículos, aí de repente você já está dormindo, a carne começa a querer mandar na tua vida. Você está na frente de um televisor, você está vendo até um jornal, mas de repente entre um espaço e outro jornal entra um comercial, e começa então a aparecer alguma coisa que está tentando atrair a tua mente, e aquilo vem sorrateiramente e entra, e como você está olhando ali, de repente contamina, porque você está olhando. Deus, querido, Ele é Deus grande, todas as coisas em Deus são grandes. Se eu sou filho dEle, eu tenho que andar e pensar como Ele. Eu não posso pensar pequeno diante de Deus, porque as coisas pequenas, querido, eu posso fazer coisa pequena, mas coisa grande, só Ele pode fazer. Se eu estou nele, então as coisas grandes virão por causa dele na minha vida. Nunca se limite a mínimo, sempre se coloque numa posição que Deus quer que você se coloque, não para você se vangloriar, mas que você possa exaltá-lo.
Senhor, se o Senhor me der, será para glorificar o teu nome. Senhor, se eu conquistar isso, será para glorificar o teu nome. E dê testemunho disso. Dê testemunho disso. O alinhamento, querido, perfeito de Deus é entender que pode existir problemas, mas os problemas são apenas uma pontinha, uma posição ou uma ponte que me ligará a um nível de bênção, de maiores bênçãos na minha vida. Basta eu estar firme, basta eu não vacilar, basta eu não desistir, porque tantas pessoas, querido, bateram na trave. Tantas pessoas chegaram tão perto da bênção, mas porque apareceu uma dificuldade é para levar eles para uma bênção maior. Mas como aconteceu uma dificuldade, sabe o que eles fizeram? Na hora de receber a bênção, eles viraram de costa. Que o Espírito Santo, querido, Ele pode todas as coisas, Ele construa na nossa direção níveis de entendimento, porque nós precisamos entender o que diz a palavra do Senhor, porque nós não recebemos qualquer palavra, recebemos aquilo que Deus tem chamado para pregar. Temos recebido coisas maravilhosas de Deus, justamente porque nesse tempo é um tempo de um alinhamento no Senhor. Não temas o que pode estar de um lado ou de outro, não temas, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. E comece a entender que agora é um processo onde Deus vai começar a te levar a coisas maiores, porque quem de nós já não passou por problemas grandes? Mas depois de estarmos treinados, agora é um tempo de nós começarmos a experimentar coisas grandiosas de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em tudo na nossa vida começarmos a experimentar o melhor de Deus na nossa vida. O melhor de Deus, querido, na nossa vida. Sabe por quê? Porque esse livro de Neemias, ainda no capítulo 2, versículo 18, fala de Neemias agora chamando as pessoas para trazê-las agora para uma construção de coisas grandiosas. Se você quer realmente coisas duradouras, fortes na tua vida, você tem que destruir as coisas velhas. Você tem que destruir aquilo que você nem sabe o alicerce daquilo se realmente vai aguentar. Então você tem que destruir. Mas se eu for destruir, eu poderia economizar. Eu poderia economizar um pouco mais. Eu quero te dizer, queridos, que não dá para você querer economizar um pouquinho para depois ter um prejuízo enorme de um gasto que você vai construir de alguma coisa grandiosa. Você tem que arrebentar todas as estruturas velhas. Você tem que fazer alicerces novos e mais profundos. Deus está falando para mim e para você que eu tenho que hoje, nesse tempo, começar a aproveitar a oportunidade que Deus está me dando na minha vida, de começar a construir coisas grandes no Senhor, de parar de ter medo de buscar Deus na minha vida, de parar de ter medo de abrir o meu coração para Deus, de parar de ter medo de chamar o meu discipulador e dizer: eu tenho sim os problemas aqui, vamos orar, quebra isso na minha vida, ora comigo, me ajuda nisso. Eu tenho que romper com as estruturas, senão eu vou continuar, querido, com religiosidade na minha vida, e Deus não espera isso de mim. Deus espera que eu destrua todas as estruturas velhas. Eu quero estabelecer estruturas novas na minha vida, mas eu quero estabelecer estruturas fortes. Eu quero estabelecer coisas grandes no Senhor, então eu tenho que cavar mais forte a minha vida no Senhor. Eu tenho que ter momentos na minha vida com Deus, muito mais intimidade com Deus. Eu tenho que ter momentos de oração na minha vida com Deus. Eu tenho que amar as pessoas, ter um coração verdadeiro de pastor e amar as pessoas, não importa como as pessoas são, eu tenho que amar as pessoas, porque a Bíblia diz que se eu amar as pessoas do jeito que elas são, o Senhor me recompensará. Que há graça se eu amar só aqueles que me amam. Eu tenho que amar independente que as pessoas são, e ajudar as pessoas, trazê-las aos pés do Senhor, que a maior estrutura que alguém precisa na vida é o alicerce, que é Cristo Jesus. Se fortaleça, se você realmente quer coisas grandiosas na sua vida. E eu não estou brincando, eu estou falando sério, muito sério. Estou falando de coisas grandiosas na sua vida, na minha vida. Nós temos que edificar coisas fortes na nossa vida. Eu não posso desistir. Se Deus tem me chamado para estar, eu tenho que estar. Se Deus tem me comissionado para fazer, eu tenho que fazer. Acabar toda a estrutura de medo na minha vida, implantar a ousadia do Espírito Santo que Ele já me deu. E o Espírito Santo, querido, Ele não pode andar do meu lado. Todas as pessoas que aceitam Jesus recebem o Espírito Santo, a Bíblia diz.
Atos 2,38. Todo mundo que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Só que eu quero dizer que só andar com o Espírito Santo não é muita coisa. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo, quando eu aceito Jesus, ele vem estar do meu lado, e ele começa a caminhar. Só que ele caminha conforme eu caminho. Eu vou para cá e ele vai para cá. Eu vou para lá e ele vai para lá. Mas quando o Espírito Santo repousa sobre isso que aconteceu com Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea, uma tipificada apenas, uma epifania da palavra. Ele veio sobre uma forma de pomba sobre o Senhor Jesus. Quando ele é batizado, ele sai das águas, capacitando, ou seja, ele veio e pousou sobre. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele quer andar dentro de mim, ele tem que pousar sobre a minha vida. E quando ele pousa sobre a minha vida, ele me conduz, é ele que faz as coisas acontecerem. É por isso que o Salmo capítulo 23, versículo 1 e versículo 2 em diante diz que ele, o Senhor meu pastor, ele me faz repousar, ele me caminha sobre as águas tranquilas, ele me refrigera, ele faz todas as coisas na minha vida. É o Espírito Santo que vai fazer isso na minha vida. Mas eu tenho que me abrir para o Espírito Santo para que ele faça isso. Ele não pode ser meu companheiro de amizade apenas. Ele tem que morar em mim, ele tem que andar, ele tem que comandar a minha vida. E ao comandar a minha vida, querido, então todas as coisas vão fluir para a glória de Deus. Nenhuma atitude minha mais será carnalidade. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dirige a minha vida. Sabe de quem eu ouvi uma palavra, essa palavra que estou dizendo a você nesse último momento? De uma menina de 14 anos. Por quê? Porque eu tenho dito, querido, tenho visto este jovem se levantando nesse tempo aqui. Tenho visto jovens virem para cá em dias de não culto, virem para cá orar e buscar o Senhor. E eu olhei vindo aquela menina de 14 anos falando sobre isso que estou lhe dizendo nessa última palavra sobre o Espírito Santo. Eu disse: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está levantando uma geração cheia do teu poder. Querido, não queira menos do que a totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Tudo que Deus tem para a sua vida, receba e diga: sim, eu quero mais de Deus ainda na minha vida. Amém? Quanto entendem isto? Glória a Deus para sempre. Que Deus te abençoe poderosamente hoje e sempre. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.